bem com vocês? Olha só que legal, estamos aqui para mais uma aula de matemática. Que saudade, hein? Pois é, hoje nós vamos falar sobre geometria. Lembra na última aula que eu comentei com vocês que o assunto desta semana seria muito legal? Então, hoje nós vamos aprender na matemática um braço, um campo, o campo da geometria. A geometria a gente usa na nossa vida o tempo todo. Quando a gente está vendo televisão, quando você está andando numa rua, na construção de uma casa, não é muito legal? Então, nós vamos falar sobre isso hoje. Mas antes da gente iniciar a nossa aula, eu gostaria de pedir para vocês separar um lugar bem tranquilo, separar o seu material, pega lá suas atividades, seu caderno, lápis, borracha. E quando você precisar, você pausa o vídeo, tá bom? Vamos começar. Na nossa aula de hoje, vamos falar sobre as figuras geométricas planas. E as habilidades serão classificar e comparar as figuras planas, triângulo, quadrado, retângulo, trapézio, paralelograma em relação aos seus lados. Reconhecer os ângulos nos objetos e nas figuras geométricas, identificar as propriedades comuns e as diferenças entre as figuras planas, ok? Vamos dividir nossa aula em 3 momentos. O primeiro momento será a explicação sobre geometria, que palavra é essa, qual é o seu significado, quando surgiu, a história da geometria. Em seguida, nós vamos entender um pouquinho sobre essa geometria plana. Quais são as figuras que formam a geometria plana? No finalzinho, nós vamos falar sobre o círculo e a circunferência, a diferença dessas duas figuras. E por fim, nós vamos rever a nossa aula aplicando o conhecimento. Vamos começar? Olha, para quem não me conhece ou não está lembrado de mim, eu sou a professora Lauana, lá da Escola Municipal Professor José Maciotti. Lá eu trabalho com o 5º ano e aqui nós vamos trabalhar do 3º ao 5º ano, ok? Todo esse conteúdo que nós vamos falar aqui hoje, você encontra no seu livro didático, tá? O Apps Matemática, do 3º ao 5º ano. Nos 3 volumes tem um assunto sobre geometria plana, certinho? Então vamos começar. Geometria. O que seria isso? Geometria. É um nome gostoso de falar, não é? Então, nós vamos entender o significado de cada pedacinho dessa palavra. Geometria. Olha, aqui eu trouxe para vocês um quadro. E esse quadro aqui, ele é de uma arte abstrata de figuras geométricas. Sim, a geometria matemática, nós podemos encontrá-la também na arte, tá? Muitos artistas se inspiram nas formas, nas linhas e nos traços para produzir as suas obras de artes. Com o tempo, o estudo das formas, a gente já pode perceber que é muito antigo, mas ele vem evoluindo ao longo do tempo, sendo utilizado no momento em que o ser humano precisou construir objetos, inclusive moradias. A cronologia da construção do conhecimento geométrico indica que o homem começou a geometrizar por conta da necessidade de reconstruir limites. Então, muito tempo atrás, desde a evolução, né, dos homens primitivos, quando eles começaram a entender o seu espaço e a construir as suas moradias, eles começaram a pensar quais as formas que eles poderiam utilizar para construir esses lugares, demarcar o seu espaço, as suas terras. Por conta dessa necessidade de reconstruir esses limites em terras, construir artefatos, ferramentas ou instrumentos, foi iniciando esse processo de medição, né? Então, Lorenzato fala sobre isso. Aqui eu vou apresentar para vocês um vídeo que traz a introdução, todo esse processo histórico da geometria. As primeiras unidades de medida referenciam-se direta ou indiretamente ao corpo humano. Então, como que eles faziam antigamente para utilizar a medida? Eles mediam com o palmo da mão, com o pé, com passos,
com a braça e assim, por fim, chegamos até os dias de hoje utilizando outros instrumentos como a régua, como o compasso, que também vamos falar na aula. Então, agora você vai assistir um pequeno vídeo sobre a história da geometria. Conceito e história da geometria. A geometria é a parte da matemática que trata das prioridades e medidas das extensões nos seus três aspectos: uma linha, a superfície e o volume. A geometria surgiu com a necessidade humana no início das atividades agrícolas de demarcar e dividir terras férteis, o que nos leva à origem da palavra geometria. Ela vem do grego geometrein, em que geo significa terra, metrein significa medir. Em seguida, a geometria começou a ser utilizada para outras atividades também ligadas à agricultura, como observação e previsão dos movimentos dos astros que determinam quais os momentos ideais para os cultivos de certos alimentos, e também para a construção das primeiras moradias, possibilitando o surgimento das primeiras vilas e depois as cidades. Nos primórdios, a geometria era uma ciência empírica, ou seja, não se guiava por critérios científicos, mas sim por mera observação, o que não permitia resultados precisos, apenas aproximados. Mesmo assim, esses conhecimentos foram utilizados para a construção de templos e pirâmides do Egito Antigo e da Babilônia. Mas, somente a partir do conhecimento desenvolvido pelos matemáticos gregos é que a geometria pôde ser estabelecida como teoria dedutiva. Assim, através do raciocínio dedutivo, começaram a provar a veracidade das proposições através de hipóteses e demonstrações, com as contribuições de Tales de Miletos, seguido por Pitágoras, Platão e Euclides de Alexandria, entre outros. A curiosidade crescia e os livros sobre geometria eram muito procurados. Um compasso logo substituiu a corda e a estaca para traçar círculos, e um novo instrumento foi incorporado ao arsenal dos geômetras. O conhecimento do universo aumentava com a rapidez e a escola pitagórica chegou a afirmar que a Terra era esférica e não plana. Surgiam novas construções geométricas e suas áreas e perímetros eram agora fáceis de calcular. Hoje podemos enxergar a geometria em todos os lugares. Então, hoje nós podemos enxergar a geometria em todos os lugares, nas construções, nos edifícios, nas plantações, e nós podemos analisar a geometria nesses lugares também. A partir dessa aula, você vai ter um olhar mais crítico em relação à geometria e às formas geométricas. Então, olha só, vamos falar mais um pouquinho sobre esse significado da palavra geometria. Como vocês puderam ver no vídeo, geometria é uma palavra que vem do grego. E se a gente separar esta palavra em dois termos, nós vamos ter geo, que significa terra, e metria, que significa medida. Então, geometria significa medir a terra, né? Isso iniciou lá no Egito. Os primeiros povos antigos egípcios deram os primeiros passos para o desenvolvimento dessa geometria. Porque ao construir as pirâmides, né, eles usavam estratégias de medida e usavam cordas, usavam os passos, como nós já dizemos anteriormente. Atualmente, o estudioso, a pessoa que trabalha com a geometria, na matemática, ela é denominada geômetra. Então, o profissional que trabalha com a geometria é o geômetra, ok? Então, vamos aprofundar um pouquinho mais nesses conhecimentos. Os elementos da geometria. Olha só, hoje eu trouxe para vocês aqui algumas figuras geométricas que você já conhece. Então, aqui nós temos os blocos lógicos, os famosos blocos lógicos, né? Que são também conhecidos como formas geométricas ou figuras geométricas. Mas como que nós diferenciamos isso? As formas geométricas, as figuras geométricas e as formas espaciais. Então aqui eu trouxe para vocês algumas das figuras geométricas. Nós temos aqui o círculo,
o triângulo, o quadrado e o retângulo. Até aí tudo bem, não é verdade? Porém, nós vamos entender um pouquinho sobre essas figuras geométricas a partir das 4 figuras básicas. Nós temos aqui o círculo, o quadrado, o retângulo e o triângulo. Vamos estudar cada um deles separados, tá? Dessas 4 figuras aqui, 3 delas possuem apenas linhas e retas em seu contorno. Então, se a gente for observar, o círculo, o triângulo, o retângulo e o quadrado, quais dessas 4 aqui nós temos linhas retas? Ó, no círculo nós temos o contorno circular, né? Já no triângulo nós temos linhas retas, pequenos segmentos de retas de um ponto a outro. O retângulo também e o quadrado também. Isso acontece em outras formas geométricas, que são pentágono, hexágono e outras, tá? Além dessas figuras citadas anteriormente, o retângulo, o quadrado e o triângulo, nós temos outras figuras geométricas. Olha, os polígonos. Os polígonos são figuras planas, fechadas, constituídas por segmentos de retas. Isso são também os triângulos, os quadrados e os retângulos. Ah, mas o que é um segmento de reta? Aqui nós temos um segmento de reta, é uma parte de uma reta que vai de um ponto ao outro. Então aqui, ó, daqui até aqui nós temos um segmento de reta, daqui até aqui, deste ponto até este nós temos outro. Então a forma, ela é analisada de acordo com a quantidade de pontos, de segmentos de retas que ela tem. Então olha, aqui nós temos um hexágono. Por quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 lados, certo? Nós vamos estudar mais um pouquinho na próxima aula sobre os polígonos e as figuras espaciais. Mas vamos nos ater aqui às formas geométricas. Os triângulos, eles podem apresentar várias formas com os 3 lados. Então, ó, nós temos um segmento de reta aqui, um lado aqui e outro aqui. Observando, pessoal, que o triângulo ele sempre vai ter um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto. Então, olha, se a gente observar este triângulo aqui, ó, deixa eu pegar um outro triângulo aqui. Nós temos um ângulo reto, um ângulo de 90 graus aqui. Isso acontece também com os retângulos. Por quê? Os retângulos, eles têm 4 lados em seus cantos, porém com medidas diferentes, né? Um lado, ele é maior que o outro, mas também tem um ângulo reto, ok? E por fim, nós temos aqui o quadrado. O quadrado é um caso particular de retângulo, pois ele é um retângulo que possui 4 lados com a mesma medida, tá? Olha só, diferente do retângulo. Ó, vou trazer um retângulo aqui para vocês, ó. O retângulo, ele tem este lado menor do que este, certo? Então, é importante que vocês consigam identificar um retângulo, um quadrado, um triângulo e seus lados e as medidas que eles apresentam. O círculo não possui lados retos, sendo formado por uma linha curva. Então, olha, eu trouxe aqui para vocês um círculo. Ele é diferente de uma circunferência, tá? O círculo, ele tem o seu contorno. O contorno do círculo nós chamamos de circunferência. Pode passar. Olha só, aqui nós temos, eu trouxe essa fita para ficar mais fácil. Aqui nós temos uma circunferência, que é o contorno. Então, ó, circunferência eu posso passar por dentro dela. Se eu pegar uma linha e contornar esse círculo aqui, eu vou ter uma circunferência. Então, olha aqui, ó, nós temos esse contorno. Esse contorno é chamado de circunferência. Esta figura completa é chamada de círculo. Então, podemos identificar aqui nesta tampa um círculo e se eu virar a tampa, eu vou ter uma circunferência, que é o contorno do círculo, certo?
Podemos então entender a circunferência como sendo uma linha formada por vários pontos que estão a uma distância de um único ponto, que é este ponto aqui do meio. Deixa eu passar. Então, olha, observe, círculo e circunferência não são a mesma coisa. Ó, aqui nós temos duas circunferências. Por que eu coloquei duas circunferências aqui? Porque aqui nós vamos falar do diâmetro, que é uma linha reta que chamamos de segmento de reta, que une dois pontos. Este ponto deste lado e este ponto deste lado. Deixa eu passar. E aqui nós temos o raio, tá? Que é um ponto que sai do centro da circunferência até o contorno. É um segmento de reta que une o centro de qualquer ponto da circunferência. Ele mede a metade de um raio. Então, deste ponto aqui até este aqui, nós temos um raio. Deste ponto aqui até aqui, desses dois pontos, nós temos um diâmetro. Ok? Agora, nós vamos falar sobre o compasso. O que é o compasso? O compasso é um instrumento, pode passar, de medida da geometria, tá? Nós usamos este compasso para desenhar uma circunferência. Seu uso, ele é muito simples. Primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente vai marcar um ponto, pode passar, no centro da circunferência. Aí você vai abrir o compasso na medida que preferir. Se você quiser um círculo maior ou menor, você vai medir, você pode usar o compasso e a régua para medir a medida da sua circunferência. Fixa este ponto aqui no centro da folha e vai girando o compasso. Pode passar. Agora nós temos uma atividade que eu trouxe para vocês. Pode passar, né? Então vamos aplicar o conhecimento. Eu trouxe aqui para vocês uma folha. Nós vamos, a partir dessa folha aqui, nós temos um retângulo, tá? Uma forma plana. Por que é plano? Ó, a folha mesmo já nos traz, ela é plana, ela tem uma base plana. Então, como que nós podemos transformar esta forma, que é um retângulo, em um quadrado? Tá? Então, nós vamos usar uma folha, se você tiver uma folha aí na sua casa branca, colorida, de forma retangular, e uma tesoura. Primeira coisa que nós vamos fazer é dobrar esta folha de maneira que você consiga fazer um triângulo. Olha só, tá dando para pegar? Ó, então a gente vai fazer aqui um triângulo, certo? Alinhando uma ponta à outra. Você dobra assim. E aqui nós vamos recortar. Ué, mas professora, aqui nós temos um triângulo, mas não iríamos conseguir fazer um quadrado? Sim, você vai ver agora como que vai ficar. Olha só. Então aqui, este triângulo, pessoal, de dois lados, aqui ó, ele virou um quadrado. E aqui nós temos um retângulo, tá vendo? Então, nós temos um quadrado, que é um retângulo com lados iguais, e nós temos um retângulo com dois lados diferentes. E se a gente dobrar este quadrado no meio, nós teremos aqui um triângulo, ok? Super simples, né? Então, a geometria é uma matéria muito gostosa da gente aprender, porque nós conseguimos identificá-la no nosso dia a dia, em todo momento. É só você usar a sua cabecinha que você consegue. Agora, na última aula, eu deixei um desafio para vocês. E aí, será que você, a partir dessa aula de hoje, você conseguiu entender e reconhecer aqui essa rosácea? Será? Olha só, vamos relembrar o desafio? Aqui nós temos a rosácea, né? Uma bela figura construída apenas com círculos entrelaçados, conhecida como um tipo de rosácea. Qual é, né? A pergunta que eu deixei para vocês é: qual é o total de circunferências que formam esta figura, né? Então, aqui nós temos várias circunferências. Você conseguiu identificar quantas
circunferências temos aqui? Tá fácil, não tá, pessoal? É só a gente contar, ó. Então aqui, ó, nós temos uma circunferência aqui, 1. Outra do lado, 2. 3, 4, 5, 6 e a do centro, 7 circunferências. Então, lembrando que a circunferência é o contorno do círculo. Circunferência é o contorno do círculo. E aqui foram pintadas várias circunferências uma dentro da outra para formar essa rosácea linda, tá bom? Super fácil, né? Super tranquilo. Ativando a memória. Então agora é o momento da gente rever tudo que nós falamos hoje, tá bom? Então fica ligadinho aí que nós vamos, é a hora da revisão. Vamos lá. Olha, na nossa revisão, pode continuar. Nós falamos primeiramente, pode clicar aí, sobre a geometria, né? O que significa geometria? A palavra geometria vem do grego geo, que significa terra, e metria, que significa medida. Então, geometria significa medir a terra, mas não só medir a terra, né? A geometria é usada para medir tudo, em todos os lugares, em todos os espaços. Na agricultura, na arquitetura, na engenharia. Em todo momento nós utilizamos a geometria. Depois falamos sobre a geometria plana, tá? Que são formadas por figuras, que é o retângulo, o círculo, o quadrado, o triângulo, o pentágono, o hexágono e as outras figuras geométricas de acordo com a sua quantidade de lados, ok? Por fim, falamos sobre o círculo e a circunferência, que são diferentes. O círculo é esta figura aqui, essa forma cheia, tá? E a circunferência é apenas o contorno da forma, ok? Agora, eu vou deixar para vocês um desafio para a próxima aula, tá bom? Porque na próxima aula nós vamos continuar falando sobre geometria, porém nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Vamos falar da geometria espacial. Tá vendo essa caixinha aqui, ó? Você sabe? Olha, essa caixa aqui, ela é formada por várias formas geométricas. Então, se uma caixa é formada por várias formas geométricas, aqui nós temos a forma do retângulo. Aqui outro retângulo, outro retângulo. Então, quando nós juntamos várias formas geométricas, nós formamos um sólido geométrico. Então, na próxima aula nós vamos falar sobre isso. E aqui eu trouxe 3 situações para você. Você saberia diferenciar as figuras planas das figuras espaciais? Qual é o círculo? Qual é a circunferência? Qual é a esfera? Tá bom, eu sei que o círculo e a circunferência você aprendeu hoje. E a esfera? Você sabe onde nós conseguimos encontrar aqui? Olha, na próxima aula eu vou falar para você, mas continue estudando e não deixe de levar as suas atividades lá na escola que a gente está esperando, ok? Tchau, até a próxima aula!